Bom, eu me chamo Manuel da Silva Neto, né? Discente do curso de Medicina Veterinária. Estarei fazendo aqui hoje uma apresentação sobre neonatologia em grandes animais, da disciplina de seminários profissionalizantes em ciências agrárias. Bom, iniciando. O que seria neonatologia, né? A neonatologia é o estudo da ciência do recém-nascido. E o período de recém-nascido é considerado um dos períodos mais importantes, porque de acordo com os processos e características do pré-parto e do nascimento e também do pós-parto, vai definir muitos dos processos que irão tomar rumo na vida desse animal. O nascimento, ele é caracterizado por um processo de transição muito dramático, em que o indivíduo ele vai enfrentar o estresse do parto, passando por um período de asfixia, que pode ser prolongado em casos de partos distóxicos. Ou seja, o animal ele vai sair de uma fase, né, onde ele está mais confortável, e ele vai para uma fase um pouco mais hostil, no ambiente novo que ele está sendo introduzido. Então, que fase seria essa? Essa seria a fase da vida fetal. Na vida fetal, os neonatos eles têm maior facilidade na alimentação, já que a alimentação dele decorre da alimentação proveniente da matriz. E, além de tudo isso, eles são protegidos, né, dos micro-organismos ali pela sua mãe, e eles também são mantidos em temperatura constante e mais alta do que a do ambiente que ele vai nascer. Então, o nascimento faz com que a vida intrauterina seja trocada por um ambiente mais hostil, com mudanças de temperatura. Além de tudo isso, esse neonato ele vai parar de ser alimentado através da matriz e ele vai começar a ser alimentado através dele mesmo. Então ele precisa, por conta própria, estar se alimentando, né? Então ele vai encontrar um pouco mais de dificuldade em estar fazendo essa alimentação. Bom, por que é tão importante falar sobre os neonatos, né? Principalmente aqui no Brasil? Por quê? O Brasil ele é um dos maiores mercados de rebanho do mundo. O Brasil compete anualmente com diversos países, né, para exportação de carne e outros alimentos derivados de animais, né? Então, o mercado ele é globalizado e é incentivado a competitividade em todos os seus processos. O mercado de bovinos ele tem uma importância muito grande na economia do país, né? Só que para que esse sucesso ele seja alcançado, temos que pensar principalmente no manejo dos neonatos. Como eu disse anteriormente, a condição adequada vai favorecer ali o crescimento saudável da espécie, né, ali até a fase adulta. Então, sabendo disso, o manejo dos neonatos ele começou a ganhar uma atenção especial, né, de boas técnicas de manejo, de atenção, evitando doenças e promovendo um crescimento saudável lá. A criação de bezerros neonatos é uma atividade complexa, pois demanda atenção e técnicas de manejo adequada a fim de diminuir a taxa de mortalidade ou de queda de desempenho, entre outras. Uma vez que o índice de mortalidade do neonato está relacionado principalmente com a inanição, fatores ambientais e doenças infecciosas. Falando sobre doença, eu vou comentar sobre fatores que são predisponentes à doença. Muitos fatores
podem colocar o animal em condição de estresse ou diminuir a imunidade desses mesmos animais. Alguns fatores como parto, transporte, desmame, descorna e agrupamentos podem tornar a vida do bezerro neonato mais estressante, que vai enfraquecer suas defesas imunológicas naturais e vai predispor esses animais a algumas doenças e infecções. Assim, os cuidados com o neonato ele deve se iniciar antes mesmo do nascimento, um período no qual as matrizes vão ser preparadas para a cobertura, e nessa fase o feto ele deve ser protegido contra as doenças que podem resultar em abortos espontâneos. As matrizes elas devem passar por exame ginecológico e, em alguns casos, exames laboratoriais complementares a fim de identificar a prevalência de doenças infecciosas como brucelose, leptospirose, rinotraqueite infecciosa bovina e diarreia viral bovina, entre muitas outras, que são doenças capazes de provocar abortamento e infertilidade da matriz. Além disso, é fundamental que o neonato, logo após o nascimento, faça a ingestão de colostro rico em proteínas, imunoglobulinas, minerais e vitaminas, já que nessa fase demanda-se mais cuidado, uma vez que o sistema de placenta da espécie do bovino é sindemoscorial. Então, o colostro ele não recebe as imunoglobulinas da mãe. Então, o colostro ele é a principal fonte de proteção contra os micro-organismos patogênicos presentes no ambiente. Destacando-se que outros fatores como cura de umbigo, alimentação, desmame adequado, instalações adequadas, cuidados com sanidade e vacinação também são importantes para garantir a saúde destes animais. Falando um pouco mais sobre isso, vou abordar aqui um pouco o aspecto de manejo, suas condições adequadas de manejo. É fundamental que a matriz ela esteja saudável, em boas condições, certo? Porque vacas muito magras ou muito gordas tendem a ter dificuldades no parto. As vacas magras podem não ter energia necessária para parir e vacas gordas podem apresentar contrações fracas, dificultando a expulsão do feto, devido a essa alta quantidade de tecido adiposo. Ambas vão colocar em risco a saúde tanto a saúde materna quanto a saúde fetal. Então, essas matrizes elas precisam ser submetidas a exames ginecológicos, exames laboratoriais, para detectar doenças, evitar abortamento, e infertilidade das matrizes. Após a concepção, as matrizes devem ser mantidas em pastagens ou forrageira. Devem ser oferecidas às matrizes água de boa qualidade e sombra suficiente para que possam se abrigar nas horas mais quentes do dia. Devem permanecer nesses locais perto do parto, quando são levadas a piquetes ou banca de maternidade, onde elas vão dar à luz a seus filhotes. Outro cuidado muito importante, com as matrizes no pré-parto é a vacinação. A vacinação ela é imprescindível na criação animal, quer seja por obrigatoriedade, através de algum tipo de lei ou decreto, seja estadual, federal ou municipal, quer seja para garantir boas condições de saúde aos animais, reduzindo o risco de doença, reduzindo a morbidade, que, consequentemente, vão ser prejuízos econômicos, porque a perca do animal ou a persistência dos sintomas ali presentes ali nessa infecção não vão favorecer o crescimento e o alto desempenho destes animais, que é o que na produção é muito visado, além de novas crias, certo? Um leite
passado de qualidade, já que não se pode comercializar o leite que ele não seja de maneira adequada, um leite que tenha a presença de antibióticos ou doenças infecciosas, enfim, é um período que o produtor ele vai acabar tendo prejuízos econômicos. Então é muito importante frisar, né, que esse manejo ele seja tomado e seja feito, né, de maneira adequada. Deve ser realizada também processo de higiene, principalmente na vacinação, porque não se pode usar agulhas e seringas repetidas em diversos animais, pois isso favorece a infecção, né, a inflamação dos animais, né? Então tem que ser lavados e esterilizados a pistola que vai aplicar essas agulhas e seringas para evitar formação de abscesso, formação de feridas que vão favorecer, né, infecção ou vão atrair insetos, animais que podem ali estar depositando seus ovos ali naquelas feridas e causando ali um prejuízo econômico. O parto da vaca, sua gestação ela dura em torno de 9 meses, né? O parto ocorre ao término da gestação, normalmente, com duração entre 30 minutos e 12 horas. A expulsão da placenta pode ocorrer de 4 a 5 horas após o parto, não devendo e sendo observado caso ela passe 12 horas para expulsar. Antes do parto, a matriz ela pode apresentar sintomas como, por exemplo, inapetência, inquietude, arqueamento das costas, andar em círculos, buscar um local onde ela se sinta à vontade para ter aquele parto. Então é muito importante observar esses aspectos naturais, né, o comportamento natural das matrizes, para que você possa ter uma boa fase final da gestação, né? E deve-se também oferecer espaço suficiente para que ela se sinta confortável e tenha esse parto. Nesse período pode durar de 4 a 24 horas e recomenda-se que a matriz fique em um piquete de maternidade com alimentação e água para dar suporte necessário ao animal. Nesta fase final de gestação, o tratador ele tem que estar atento, né, recorrentemente, para que se for necessário, né, o auxílio no momento do parto, ele está prestando atenção e poder identificar essa característica, certo? Então vamos falar um pouco sobre o parto e alguns cuidados que nós precisamos, né, tomar ali após o nascimento desses neonatos, né? Então, no momento do parto, o feto ele se encontra em posição longitudinal anterior ou posterior, posição superior e atitude estendida. Existe também a possibilidade disso não ocorrer, resultando em que a gente chama de parto distóxico, que é caracterizado por um atraso no desencadeamento do parto ou a completa incapacidade de parir dentro da normalidade. Consequência desse problema de parto materno, né, geralmente são predisponentes por raça, conformação do touro ou da vaca progenitora do bezerro, duração da gestação, número de fetos, anomalias ou estética fetal, saúde física da matriz, peso e posição do feto. Assim, nesse caso, desencadear do parto vai depender também da intervenção de um médico profissional, né? Profissional capacitado, um médico veterinário capacitado que esteja prestando atenção e que possa ali estar realizando possíveis manobras obstétricas ali de acordo com a necessidade, né? Quando o animal ali ele ainda se encontrar no canal do parto, né? Mesmo com o esforço ali da matriz. Ao nascer, devemos, né, fazer o manejo, né, do bezerro neonato nas primeiras 24 horas. Os cuidados gerais no nascimento deve ser feita a retirada das membranas e do muco do nariz e da boca. De imediato, né, realizar uma massagem no tórax do bezerro, auxiliando o animal em seus movimentos respiratórios, porque a respiração ela vai ser um parâmetro essencial para a sobrevivência do neonato. No feto, seus pulmões são até lectásicos, tem respiração pulmonar
Então, depois de romper o cordão umbilical, o feto vai começar a respirar sozinho e vai depender dos seus próprios pulmões para fazer a oxigenação. Quando os pulmões são preenchidos por ar, os vasos sanguíneos se dilatam, permitindo a perfusão alveolar e a oxigenação tecidual do bezerro. Contudo, o surfactante produzido pelos pneumonócitos do tipo 2 é liberado, facilitando o preenchimento alveolar e impedindo que os pulmões entrem em colapso. A temperatura corporal e a ocorrência da hipotermia também é uma preocupação do nascimento do bezerro, uma vez que a temperatura, da sua fase fetal é uma temperatura constante e vai ser distinta da temperatura do ambiente. Então, a temperatura dele vai reduzir rapidamente. E devido a essa grande área de superfície corpórea em relação à massa, a evaporação do líquido amniótico e de baixas reservas calóricas vão assim favorecer o quadro de hipotermia, que pode ser evitado, fornecendo condições para que o bezerro se seque rapidamente, uma vez que os mesmos nascem com a superfície corporal molhada e possuem insolução pobre, devido à sua baixa reserva de gordura subcutânea. No entanto, em alguns casos pode ser necessário reaquecer o animal. Pode-se utilizar uma toalha de algodão para secá-lo por meio de fricção vigorosa. Em seguida, o animal pode ser envolvido por um cobertor e colocado em decúbito em um ambiente que ofereça isolamento térmico, como uma caixa com temperatura entre 20 e 25 graus em seu interior. O cobertor pode ser substituído por lâmpadas de luz infravermelha colocadas próximos ao animal que acabou de nascer, ou pode ser também mergulhado em água com temperatura de 38 graus. O bezerro, quando ele é imerso em água aquecida, alcança 37 graus mais rapidamente do que nos outros métodos, além de realizar 50% menos de esforço metabólico para alcançar a eutermia. Ao nascer, o bezerro ele também pode apresentar o quadro de acidose metabólica, e respiratória, as quais vão ser corrigidas num período de no máximo 48 horas. No entanto, quando a acidose metabólica ou respiratória vai ser severa, leva à redução do vigor do recém-nascido e diminuição no reflexo de sucção. O bezerro ele vai assumir o decúbito external em 4 a 6 minutos após o parto, uma vez que o prolongamento desse período em decúbito pode ser um indício de acidose. A ingesta de colostro, ao nascer, a cria permanece por um período de 12 a 24 horas e deve-se estar ali aplicando, fazendo com que ele ingira esse colostro de no mínimo 6 litros nas primeiras 12 horas. Estudos apontam que as maiores taxas de absorção de imunoglobulinas ocorrem 4 horas após a gestação do colostro. A partir das 12 horas de vida, a taxa de absorção de imunoglobulinas diminui progressivamente, conforme o bezerro vai crescendo. Por isso é importante frisar que o bezerro ele tem a necessidade de fazer a ingesta do colostro o mais rápido possível pós-parto. Então, vamos falar aqui sobre esse elemento, que é muito importante aí no nascimento dos neonatos, que é o colostro. O que seria isso? O colostro ele é uma secreção da glândula mamária produzida nas primeiras horas do parto. Possui coloração amarelada e consistência viscosa, que vai tornar eles mais fáceis de ser distinguível do leite inteiro. Ele vai ser constituído por secreções lácteas das glândulas mamárias e por constituintes do soro sanguíneo materno. O colostro é a primeira e especial secreção de glândula mamária, constituída por imunoglobulinas, macro e micronutrientes. Vai ter também leucócitos, enzimas, fatores de crescimento e hormônios, sendo a principal fonte de proteção contra os micro-organismos patogênicos que são presentes no ambiente. O desenvolvimento adequado do sistema imune de um bezerro recém-nascido vai determinar a sua taxa de sobrevivência e capacidade de reagir contra micro-organismos presentes no ambiente. A ingesta do colostro, logo nas primeiras horas de vida do bezerro, vai ser de muita importância, devido ao fato que os bovinos possuírem a placenta do tipo epitélio corial, que não permite a passagem de macrocélulas, impossibilitando que ocorra a transferência de imunoglobulinas da mãe para o feto durante esse período de gestação, e é por meio da gestação do colostro que esse animal vai receber essa imunidade passiva.
O sucesso na transferência de imunidade passiva vai depender muito de fatores, como a qualidade do colostro, a concentração de imunoglobulinas, principalmente a imunoglobulina G, o volume no qual este animal vai receber, o tempo entre o nascimento e a ingestão, né, a qualidade sanitária do colostro e a capacidade do bezerro em estar absorvendo esse colostro. Assim, a qualidade do colostro e a pode ser avaliada pelo colostrômetro, que é um equipamento que avalia a qualidade do colostro e a concentração de imunoglobulinas. O equipamento classifica o colostro como de baixa qualidade, moderado e excelente, né? Um colostro de baixa qualidade é quando a imunoglobulina é menor que 20 mg por ml. Um de qualidade moderada vai ser quando o IG está entre 20 a 50 mg por ml, e um excelente é quando o IG vai estar maior que 50 mg por ml. Outra ferramenta que pode ser utilizada na avaliação do colostro é o refratômetro, onde vai ser mensurada a dose de proteína total no soro com até 7 dias de vida. É importante ressaltar que, no caso do refratômetro, não dá para mensurar a quantidade de IgG no soro, e sim a proteína total. Para casos de animais que não conseguem ingerir o colostro e que apresentam-se debilitados nas primeiras horas de vida, recomenda-se que a vaca seja ordenhada e o colostro ele seja ingerido via sonda. Ou ainda, caso a matriz tenha temperamento agressivo ou rejeite o bezerro, ou venha a óbito durante o parto, ou não tenha leite suficiente para amamentá-lo, é importante que o responsável interfira nesses momentos, né, e forneça o colostro o mais rápido possível para garantir a saúde do animal. Nesses casos, é muito importante que o proprietário ele tenha um banco de colostro, que ele vai armazenar colostro de vacas saudáveis, né, e o ideal é que seja no primeiro dia após parto, congelado no freezer por até um ano, em temperaturas que podem variar entre menos 15 ou menos 20 graus. O descongelamento ele tem que ser feito em banho-maria e não pode ultrapassar 50 graus, a fim de se evitar a perca de anticorpos, né, devido à saturação térmica. A transferência dos anticorpos maternos por meio da ingestão do colostro é um mecanismo fundamental para a proteção do bezerro recém-nascido contra agentes patogênicos. E falha nesse processo não é doença, mas sim uma ocorrência que propicia a incidência de diversas patologias do mesmo. A asepsia do umbigo ele também está caracterizado dentre um dos principais problemas sanitários que afetam os bezerros recém-nascidos. As infecções de umbigo ocupam um lugar de destaque, sendo responsável por altas taxas de mortalidade, né, em bezerro, e os animais que não vão a óbito têm perda de aproximadamente 25% do desempenho produtivo em relação a outros animais da mesma idade. Por isso, a gente refrisa a importância da asepsia, né, após o nascimento, uma vez que evita que o animal seja contaminado e sirva como porta de entrada para agentes infecciosos. As interferências ocorridas no processo de cicatrização normal do ónfalo e suas estruturas podem resultar em onfalopatia, como por exemplo a hérnia umbilical, a mise, onfalite, onfableites, e a onfalite normalmente é o problema primário que dá origem aos demais problemas. As onfalites destacam-se como uma das principais enfermidades e mais comuns do período neonatal dos bezerros. Ela consiste na inflamação das estruturas umbilicais, que podem incluir, né, artéria, veia, úra, com tecido adjacente do umbigo, podendo assim produzir infecções em outros órgãos. Os sinais de onfalite incluem cordão umbilical úmido e friável, com secreção serosa ou purulenta. Sua ocorrência é frequente, mais ali num período de 15 dias de vida, né? E suas complicações podem gerar um quadro localizado, manifestado por aumento de volume, temperatura e sensibilidade do umbigo. Ou quadros sistêmicos, identificados por alteração dos parâmetros vitais, em consequência da translocação bacteriana para outros locais, resultando em abscesso interno, sequelas ósseas, medulares ou quadro de inflamação do peritônio. Assim, faz necessária a realização da desinfecção do umbigo logo após o parto. O protocolo consiste em aplicar uma solução alcoólica de iodo de 7 a 10% dentro do cordão umbilical, seguido da completa imersão, repetindo esse procedimento cerca de a cada 12 horas, até a mumificação do coto, né? A prevenção da onfalite baseia-se na manutenção da higiene das instalações das maternidades e
na redução do tempo em que os bezerros recém-nascidos passam em maternidades mal higienizadas, na ingestão precoce de colostro de péssima qualidade e a um corte indevido desse umbigo, né? Então, esses basicamente são muitos cuidados importantes e um fator importante ali de por que esse cuidado com o neonato ali, principalmente em animais de produção, é de extrema importância. Muito obrigado e tenha um bom dia.